Eu sei, doutora Mariana, que é extremamente difícil a gente falar de um caso concreto, que a gente não conhece as provas, que a gente não conhece tudo. Mas, assim, para saciar a vontade das pessoas, né? Pelo que a gente viu ali de informação da série, do documentário, será que a gente teria o mesmo resultado aqui no Brasil? O que poderia ter sido diferente aqui no Brasil se o caso dos irmãos Menendez tivesse sido julgado aqui? Nesse caso, né, como você bem falou, a gente conhece o que aconteceu no documentário, né? Então, que foi passado pode ter sido diferente, né? Mas é um caso muito chocante, porque, né, envolve a morte dos pais, os filhos matando os pais, isso já é chocante, assim, por si só, você já fica assim, nossa, né? A forma como foi, porque eles compraram escopetas para matar. E aí, durante o julgamento, né, foi descoberto que eles eram vítimas de abuso pelo pai, e a mãe era omissa, né? A mãe sabia e nada fez. E eles entraram num medo, aparentemente, ali, de serem mortos. Então, eles supostamente agiram numa legítima defesa, que é considerada legítima defesa putativa, porque, na verdade, não estava acontecendo aquilo, e eles agiram tal como se estivesse acontecendo. A legítima defesa putativa, então, é exatamente isso. Você acha que está correndo o risco de morrer, mas não está. Você acredita, mas na realidade não está. Você, né, não tem, de fato, uma agressão iminente, né, e você vai se defender daquela agressão. É algo que você pensa que está acontecendo, mas não necessariamente está. Só que, como eles estavam ali supostamente num contexto de abuso, anos e anos naquela situação, e parece, pelo documentário, pelo menos, que eles começaram a se manifestar assim pro pai, né? Que eles tinham ciência do abuso e o pai começou a ter um comportamento mais agressivo e tal. Sim. Então eles começaram a ficar com esse medo. E aí, de certa forma, eles planejaram isso também, né? Porque compraram arma eles usaram uma identidade de uma outra pessoa para comprar arma em outra cidade. Então teve isso tudo. E no primeiro júri, as pessoas não conseguiram chegar a um veredito, porque é necessário ser unânime, né? Como a gente até falou. E aí houve um outro veredito, um outro tribunal do júri, na verdade, né, para julgar essa causa, com o mesmo presidente. Né? O mesmo presidente do tribunal do júri é formado pelo conselho de sentença, que lá são 12 jurados, nesse caso aqui no Brasil são 7, lá são 12, e pelo presidente, que vai ser aquele que vai ali presidir os trabalhos, vai fazer sentença. Que é um juiz. Que é o juiz togado. E aí foi o mesmo juiz que foi, né? Só que tem várias coisas. Primeiro, foi na mesma época do julgamento do O.J. Simpson. Sim. Que foi de grande repercussão. E ele foi absolvido. E era no mesmo lugar, então as pessoas estavam meio desacreditadas da própria justiça. Então aí vem o caráter simbólico. E aí, pelo menos pelo documentário, já falava assim, nossa, ele já queria condenar. O juiz, ele queria condenar. E aí, com isso, ele restringiu provas. Então, por exemplo, uma prima desses irmãos que foi a que falou do abuso, que lembrava de um dos irmãos terem falado, que teve o abuso, etc. Que o pai dele mexia nas partes íntimas dele, etc. Que quando ela tinha 8 anos, eles falaram isso com ela, um deles falou com ela, melhor dizendo. Ela não pôde falar, outras pessoas não puderam falar, então teve toda uma restrição à plenitude de defesa. Aqui no Brasil, a gente tem a ideia da plenitude de defesa no tribunal do júri, que é maior do que a ampla defesa, né? Dentro do processo normal, a gente tem uma ampla defesa. No júri, está previsto lá na Constituição plenitude de defesa, então tem que ser tudo, defesa plena. Então, pode-se alegar diversas questões, inclusive essas de teor mais emocional. Então, assim, muito provavelmente, se esse caso tivesse sido julgado no Brasil, essa prima com certeza iria depor novamente, né? Os psicólogos lá que foram ouvidos na época, talvez poderiam ser ouvidos. Sim, nesse caso houve uma restrição, né, que por si só já ocasionaria uma nulidade nesse tribunal do júri, porque como assim você restringe? Eu fiquei muito chocada vendo, gente, ele está restringindo a defesa dessa forma, não pode ouvir testemunha, não pode ouvir não sei o quê. Uai, como assim? Eu fiquei muito chocada vendo. Eu também. E teve um aspecto que eu acho que foi um grande divisor entre o primeiro júri e o segundo júri,
que foi o fato dos irmãos não quererem testemunhar mais. Porque grande parte da prova desses abusos, né, advinha desse depoimento deles. E eles não quiseram depor nesse segundo júri. Então, realmente, os jurados que estavam ali presentes, né, ficaram sem ter acesso a essa prova, né? Sim. Eu entendo que talvez esse desânimo deles de depor e de realmente reviver todo aquele trauma pode ter sido ocasionado exatamente pelo cerceamento de defesa, pela oitiva de várias testemunhas, mas eu acho que isso também impactou, né, o resultado do júri. E outra coisa também, que aí tem aqui no Brasil, o CPP ele prevê os quesitos, então necessariamente tem que se seguir aqueles quesitos naquela ordem, porque se assim não for, a gente também vai ter um tribunal nulo, né? Porque é uma garantia, né? E igual foi falado anteriormente, perguntar se o crime de fato aconteceu, se aquela pessoa realmente cometeu o crime, se ela deve ser absolvida, e algumas causas que são relacionadas à pena propriamente dita, mas tem que seguir aquela ordem, né? No caso dos irmãos Menendez, se eu não me engano, teve uma supressão, porque só poderia falar, os jurados eles só poderiam falar se o crime não tinha acontecido, assim, ou se tinha acontecido e tinha sido eles, sim, era uma coisa no documentário fala sobre, não sei se na série fala, mas no documentário fala isso, que o questionamento seria, aliás, parece que não poderiam falar sobre o abuso no tribunal, na quesitação. Então a pergunta era, houve ou não houve homicídio? Houve, materialidade não tem dúvida. A autoria também está comprovada? Tem, eles eram réus confessos, né? Mas eles não puderam levar para análise do júri se eles estavam ou não, por exemplo, em legítima defesa putativa, se eles estavam ou não sofrendo abuso. Eram só duas questões, assim, né? Duas possibilidades de escolher. O crime não aconteceu, que obviamente tinha acontecido. Ou a autoria, foram eles ou não foram eles, também já estavam mais do que comprovado. Então não tinha essa possibilidade de discussão, né, dentro do caso, e que cerceou mais ainda a defesa. Eu fiquei assim, gente, como assim que isso está acontecendo? Porque se fosse no Brasil, poderia alegar, por exemplo, uma legítima defesa putativa e as pessoas simplesmente votarem isso nesse terceiro quesito de absolver a pessoa. Ou então, poderia até ter uma figura, talvez, de um homicídio privilegiado, da pessoa às vezes agir motivada por um valor, uma coisa assim, talvez, sei lá, um irmão alegar que estava indignado porque o próprio irmão tinha sido abusado, sabe? Fazer uma alegação nesse sentido, como se estivesse defendendo o irmão de alguma coisa, né? Poderia ter sido feito algo assim, só que, né, nada disso aconteceu. E aqui no Brasil, se a gente estivesse diante desses absurdos que aconteceram nesse julgamento, poderia ter uma revisão criminal, né? Porque, né, diante dessa monte de nulidade. E aí, nesse caso, como você falou, tem também essas provas que estão surgindo novas, né? E aí também seria o caso de uma revisão criminal aqui no Brasil. E lembrando que eles foram condenados a perpétua lá, eles estavam há mais de 30 anos, eles estão há mais de 30 anos presos, né? E aí a promotoria queria até pena de morte na época, a princípio era pena de morte, o pedido foi pedir pena de morte. Foi pena de morte. Então, assim, pensa bem, se fosse uma pena de morte num julgamento assim. Já não teria mais o que fazer. É muito provavelmente isso, sabe? Então, é aquela ideia que a gente conversou, das garantias, né, da importância, disso tudo, porque esse caso, apesar de não ser no Brasil, a gente consegue ver muito a ideia da injustiça, diferente até do que o Michael Sandel fala, né? Isso não parece ser fazer a coisa certa, no final das contas, né? Então, tem essas questões todas. As consequências, né? Excelente. Então, assim, eu acredito também que se fosse no Brasil o resultado seria diferente. Eu acho que, não sei se absolvidos, mas pelo menos eles teriam, né, direito à apresentação das provas, toda essa quesitação a respeito, por exemplo, da legítima defesa putativa ia ser levada em conta. E, de fato, pode ser, e uma coisa importante que eu acho que esse documentário deixa muito claro, que é o preconceito da época. Eu acho que esse problema eles também enfrentariam no Brasil, né? Porque no caso deles, isso foi, né, há 30 anos atrás, acho que quase 40 anos atrás, e na época não se acreditavam que homens poderiam sofrer abuso sexual, né? Então, assim, havia um grande tabu sobre isso na sociedade. Hoje em dia isso já está muito difundido, as pessoas sabem que isso acontece, etc. Então, o resultado, com certeza,
seria diferente hoje, ou muito provavelmente seria diferente hoje. E uma outra questão, dessa questão das novas provas que a doutora comentou, acho que uma é interessante comentar, de um rapaz famoso, que era integrante do grupo dos Menudos, que ele veio a público relatar que ele sofreu abuso pelos pais dos irmãos Menendez, que ele era produtor da banda, produtor, enfim, alguma coisa ali com relação à banda dos Menudos, e ele sofreu abuso, e falou que o pai dos Menendez drogou ele, e ele ficou sem condição de reagir, e ele sofreu esse abuso. Nossa. Então, assim, é a partir deste depoimento, de outros depoimentos, parece que também tem uma cafetina na região que fornecia garotas de programa para ele, fala que ele tinha um histórico de agredir as garotas, era um cliente muito problemático. Então, assim, todo esse perfil do pai deles foi melhor traçado depois do julgamento. Então, acho que, inclusive, eles estão reabrindo o caso para poder rever, muito em razão da grande repercussão, né, das redes sociais. Mas acho que vai haver o que haveria no Brasil, uma revisão criminal. Sim. Né? Nossa, mas de todas essas questões. É um caso muito chocante. Eu fiquei realmente abismada com isso, né? Com tudo que aconteceu nele. E aí, assim, aqui no Brasil poderia ter talvez uma influência midiática também, igual teve lá, né? Deu para ver, porque eles eu estava vendo, né, o documentário assim, gente, eles fizeram um programa para passar o julgamento, né? Aqui no Brasil já aconteceu isso, por exemplo. Sim, ao vivo, né? Transmitir ao vivo. No caso da Daniela Pérez, foi lida a sentença ao vivo. Então tem essa relação íntima também entre mídia e tribunal do júri. Talvez aquela época, se fosse na mesma época, né, do julgamento, talvez tivesse essa mesma repercussão midiática. Sim. E a mesma influência midiática que teve, de se tentar criar uma novela em cima daquele caso. Sim. E tal. Mas eu acredito que realmente hoje em dia tem um aspecto mais crítico acerca disso, sabe? Inclusive quanto a abuso sexual. Só que poderia, se fosse hoje no Brasil, incidir nesse caso da clemência, né, que dessa absolvição geral que a gente falou anteriormente, e aí fala assim, mas está absolvendo sem ser com base sem ter uma argumentação específica, né? Sem ter se não tivesse alguma prova, alguma testemunha que falasse alguma coisa, igual nesse segundo caso do julgamento, né? Sim, que aí prima não pôde depois e tudo mais. Poderia simplesmente falar, não, então vamos recorrer porque não pode ter um julgamento pela clemência. Então poderia acontecer também, mas de fato é um caso absurdo, né? Dentre vários que existem no tribunal do júri. E assim, nunca saberemos, né? A gente está aqui tratando sobre hipóteses.